Olá, pessoal! Na aula 12, vocês vão refletir bastante a respeito já do mercado de trabalho, né? O que nós precisamos hoje fazer, como nós devemos nos preparar para o mercado de trabalho em termos de produção textual relacionadas ao mercado de trabalho e em termos de oralidade, né? Também relacionados ao mercado de trabalho. E mais especificamente em relação ao ingresso no mercado de trabalho. Então, a entrevista, o currículo, a comunicação profissional, porque a comunicação profissional, ela já começa no momento que você envia o currículo para uma pessoa, para uma empresa, né? Então, assim, acontece às vezes da gente receber um currículo apenas com um e-mail em branco e um currículo anexo, sem nenhuma mensagem, né? Sem nenhuma apresentação, uma carta de apresentação, nada, né? E muitas vezes não tem nenhuma vaga aberta, a pessoa simplesmente mandou dessa forma. É muito ruim isso, né? Não passa uma boa impressão e nem desperta na outra pessoa o interesse em pelo menos olhar o seu currículo, né? Então, esse conteúdo da aula 12 nos traz essas reflexões sobre o currículo, como fazer um currículo, o que devemos evitar num currículo, né? O que devemos manter nesse documento, né? Como que esse documento é estruturado. Então, nos traz todas essas informações, porque o currículo, ele muda muito com o tempo, né? Então, há um tempo atrás, algumas coisas eram muito usuais, hoje já não se usa, né? Então a gente precisa estar em constante atualização em relação a isso para atendermos realmente as demandas do mercado e não apresentarmos aí um currículo que não seja atrativo e que não vá despertar interesse da pessoa que estiver analisando, né? E aí, o currículo, como eu disse para vocês, a comunicação profissional já começa no envio do currículo. Então, se o currículo é enviado por e-mail, nós não devemos só anexar o currículo nesse e-mail ou então mandar um currículo dizendo, segue meu currículo. Não, nós precisamos saber nos comunicar também nesse mundo virtual de uma maneira formal. Porque hoje a gente se comunica muito no mundo virtual, mas de uma maneira informal. E às vezes acabamos por confundir as coisas, né? E acabamos aí utilizando essa ferramenta com uma certa informalidade, mesmo que essa comunicação seja profissional, né? Então, esse conteúdo nos traz essa reflexão também, nos traz muitas informações sobre a entrevista, como nos prepararmos, como nos comunicarmos, como nos comportarmos nesse momento, tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Mas eu já falei sobre eles, que é realmente refletir sobre o uso dessas novas tecnologias, no caso daqui o WhatsApp, de uma forma profissional, né? Não esquecendo que isso é uma ferramenta que nós utilizamos muitas vezes para conversar com amigos, com grupos, mas que hoje cada vez mais ela é utilizada no meio profissional e que nós precisamos modalizar a nossa linguagem, né? No momento que é profissional, vamos utilizar uma linguagem formal. No momento que é informal, que é pessoal, você modaliza a linguagem de acordo com seus amigos, com namorada, namorado, e enfim, né? Com quem você estiver falando. Então aqui eu trouxe, né, alguns exemplos que são pessoas fazendo coisas erradas, né? Na comunicação profissional. O que não devemos ter no nosso currículo, que é o que já no nosso conteúdo aborda, né? Como se preparar e como se comportar numa entrevista de emprego, né? Questão de vestimenta, de postura, de pontualidade, de o que dizer, como falar, tudo isso enfim, traz no nosso conteúdo, está abordando isso, mas eu trago aqui nesse exemplo também, tá? Então, pessoal, esse conteúdo dessa aula é muito atual, tá? É realmente uma reflexão para que vocês pensem como que vocês estão se preparando ou se vocês já já acham que estão preparados
para esse mercado de trabalho. Talvez vocês já estejam no mercado de trabalho, já trabalhem, mas vale essa reflexão também para saber se a gente de repente não está fazendo alguma coisa errada ou talvez não possa melhorar alguma coisa, tá? Então eu espero que esse conteúdo agregue isso para vocês e traga realmente essa reflexão, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição, me procurem sempre que precisar. Até mais!